Olá, seja bem-vindo aqui à TV AL, a TV dos catarinenses. Este é o Política em Foco. Programa que reúne jornalistas de todo o estado para discutir assuntos, temas de relevância no Parlamento de Santa Catarina, mas com impacto na vida de todos nós, os catarinenses. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui neste programa e ao lado de grandes colegas. O Piara Bosque, do upiara.net. Tudo bem, Piara? Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui mais uma vez no Política em Foco, na TV AL. Sempre bons assuntos e bons companheiros, boas conversas. Karina Manarim, do carinamanarim.com.br, jornalista de Criciúma. Tudo bem contigo? Que bom estarmos aqui no programa e desta vez com a tua presença. Melhor ainda, né? Estando aqui com vocês dois, o Piara e Fabiano, profissionais, grandes profissionais de Santa Catarina, meus colegas jornalistas, e também poder estar aqui discutindo assuntos tão importantes que são pauta na Assembleia Legislativa e que são de interesse da comunidade. Bem, amigos, vamos falar inicialmente de um assunto muito interessante que é a educação indígena. O deputado Marquito, do PSOL, fez uma audiência pública, ou propôs uma audiência pública para discutir essa questão da situação da educação das escolas indígenas em Santa Catarina. Com toda certeza é um tema muito sensível, é um tema que merece também um destaque em virtude de nós termos mais de 3.000 alunos que estão matriculados em escolas desta natureza. O Piara, qual é o teu pensamento sobre esta audiência? É importante a gente colocar na pauta da educação catarinense também esse assunto? Importante, Fabiano, porque, como tu bem falou, são 3.000 alunos, mas são 3.000 alunos que têm condições diferentes, são condições que existe uma grande mescla da cultura dos povos originários com a cultura contemporânea, e elas se mesclam, e a educação ela tem que filtrar isso. Então, quando tem uma audiência pública sobre o assunto, ela não apenas nos ajuda a encontrar soluções para as particularidades do ensino nas aldeias indígenas, mas também ajuda a sociedade como um todo a olhar para o assunto, a ver, não, existem escolas que têm uma questão diferente, existem uma criança que tem uma educação que alie essa questão indígena da cultura, mas também que permita que ele tenha as condições de ter a sua autonomia. Então é um grande momento, uma bela audiência pública apresentada, proposta pelo deputado Marquito. Karina, é interessante a gente colocar esse assunto para a sociedade catarinense. Nós falamos de 3.000 alunos, são 34 escolas que são da tutela da Secretaria de Estado da Educação e com toda certeza elas devem ter algumas dificuldades e a discussão até mesmo pedagógica, cultural, vem à tona quando se vai tratar desses assuntos. Eu confesso que eu tenho pouco conhecimento sobre esse tema. E eu penso em como a população, no geral, desconhece Acho que todos nós, tema. Todos né? nós. Porque, veja, eu mesmo me questionei, existem 30 escolas indígenas. O que existe, o que tem nessa escola? O que se aprende nessa escola? Exatamente, né? E aí, a informação, os indígenas, em determinado momento, lhe foi sonegado o direito à sua língua original. E essas escolas resgatam isso. Então, veja, a importância disso, porque nós não temos muita informação. E quando a Assembleia abraça uma audiência pública para discutir exatamente um tema tão interessante, isso vai abrir também para uma sociedade que tem pouca informação acerca do assunto. Sem dúvida. O Piara, hoje no Estado, quem coordena a educação indígena é o Núcleo Escolar Indígena, o NEI. Então, ou seja, a própria Secretaria de Estado tem uma estrutura própria para falar deste assunto. Eu creio que seja necessário nós termos algo dentro da Secretaria para falar com este público, respeitando a diversidade cultural. São temas em que não cabe improviso, né? O Estado tem que estar preparado para isso, a Assembleia tem que estar preparada para esses debates, mas não é apenas na Assembleia, a gente vê câmaras de vereadores como a de Florianópolis
elegeu na última eleição uma vereadora de representação de origem indígena também. A gente tem indígenas chegando ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O atual governo, o governo federal, criou um Ministério de Povos Originários e a gente percebe que cada vez mais a gente consegue ouvir melhor essas questões, os temas que impactam as comunidades dos povos originários. Eu vou dar um exemplo prático aqui, que nem é da educação. Quanto tempo se falou sobre a obra do Morro dos Cavalos, da duplicação da BR-101, e muitas vezes se culpou os indígenas porque a obra não saía. E aí eu lembro que eu estava num programa de rádio e a gente ouviu uma representante do Ministério dos Povos Originários, que é daquela comunidade dos Morros dos Cavalos, e ela disse, não, os indígenas são a favor, inclusive a estrada como está hoje, ela passa muito perto da escola indígena, ou seja, é um problema para eles também, são favoráveis aos túneis, por exemplo, então, mas se criou, como a obra não saiu na época por falta de recurso, era mais fácil jogar a culpa nos indígenas que não falavam, ou não tinham acesso aos microfones. E nós conhecemos muito pouco, não sei os colegas, mas eu conheço muito pouco da cultura indígena. E talvez esta falta de divulgação da cultura indígena e do modo de viver deles nos gere até um estranhamento ou um preconceito. E até aquela questão o próprio termo cultura indígena, que é muito amplo. A gente tem aqui em Santa Catarina guaranis, os xoclém, os caigangue, cada um tem a sua realidade, né? Tu vai em cidades do oeste do estado, por exemplo, em que os indígenas, lá os caigangue, são a maioria da população do município. O partido tem Ipuaçu, o município estava me escapando. A comunidade indígena é extremamente decisiva na eleição do prefeito da cidade. Lá onde tem a barragem, José Boatê, o presidente da Câmara, é indígena também. É indígena também, né? Então veja como nós temos essa representatividade, como nós sabemos pouco sobre isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui àquela região do extremo oeste, lá, que eu estava lá por Maravilha, e uma amiga disse assim, não, ela trabalhava com pesquisas eleitorais, ela disse assim, não, conseguimos autorização da FUNAI para fazer pesquisa da eleição para cacique. E a eleição para cacique ia ser com urna eletrônica, pela primeira vez, naquele momento, vocês fazer. Ou seja, quando a gente está falando Mas como é que vocês avaliam isso, assim, essa mistura de culturas? Ao mesmo tempo que se tem uma escola aqui que resgata essa cultura, se mistura, se faz uma urna eletrônica para eleger um cacique, né? Então, não tem como não misturar, né? Não tem? Não, e eu até entendo, agora uma percepção minha. Né? Eu não sou um estudioso da antropologia, especialmente, mas eu vejo que não há também como os indígenas se eximirem das inovações do século XXI. Né? Agora, eu creio que nós, enquanto sociedade, tentarmos abolir a cultura do indígena não seja também algo salutar. Que da mesma forma que nós gostaríamos de que preservássemos a nossa cultura, seja a regional do sul, seja a alemã, a italiana, eu creio que a riqueza deles seja a língua, a comida, enfim, as danças, o artesanato, o modo de viver. E que foi muito assimilado. A gente fala, hoje, quantos municípios que a gente tem aqui em Santa Catarina que tem nomes indígenas. E eles não têm nomes indígenas porque em algum momento se homenageou a cultura indígena. Não, eles têm nomes indígenas porque naquele momento se usavam aquelas palavras para designar os lugares. A língua portuguesa tem muita contribuição dos idiomas dos povos originários, alguns mais, outros menos. A gente vê a relação dos próprios indígenas com a sociedade fora das aldeias, ela é diferente. Os guaranis têm um jeito, os caigangue têm outro, os xoclém têm outro. A questão de José Boatê, que é algo que é muito importante a gente observar, que ali era uma comunidade que a barragem dividiu uma comunidade em 9 aldeias, que também dificultou a relação entre eles, virou um outro tipo de relação. E a gente aqui em Santa Catarina, muitas vezes a gente esquece que é um estado com uma cultura indígena muito forte e trata como se fosse o outro. Eles não são o outro, eles são a gente. Mas essa questão do indígena, eu tenho uma informação, e eu não sei se confere,
que tudo que trata de uma causa indígena é de responsabilidade da FUNAI. E que, por exemplo, essa questão de José Boatê, uma compensação por causa da barragem em terras indígenas, gerou lá a escola indígena. Que tudo que é escola, por exemplo, a escola é de responsabilidade do Estado, mas, na verdade, o professor que está lá é da FUNAI. Como é que funciona essa estrutura? Vocês têm essa informação? Porque eu particularmente, Karina, não tenho muitas informações e detalhes, né? De como funciona pedagogicamente ou a estrutura que é ofertada. Porque é justamente essa a queixa do deputado, né? Ele diz que a escola está lá, mas não tem a estrutura que deveria ter, Não, né? e vou trazer uns dados para os colegas muito interessantes, porque foi no ano de 2023. Os alunos ou a comunidade de uma aldeia em Chapecó simplesmente não iniciaram o ano letivo porque a escola não tinha condição de receber os alunos. No ano passado, se não me engano, o próprio Tribunal de Contas fez uma vistoria em escolas indígenas para averiguar exatamente a situação. Então, a gente percebe nitidamente que, em termos de infraestrutura e em tratando de educação, há uma precariedade. Há uma precariedade que isso precisa ser investigado e a dificuldade sanada. E atribuída não a culpa, a responsabilidade de quem é de direito também. Deve ser isso que o deputado deve estar procurando, né? E talvez uma falha na comunicação entre os órgãos que deveriam ter essa troca de informações, né? Essas escolas são responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação. Se há uma orientação que vem de Brasília, seja via Ministério, seja via FUNAI, sobre como deve ser feito o ensino, talvez alguma coisa esteja em choque aí. E acho que talvez o próprio acesso ao orçamento, né? Talvez agora que eu falei assim, tem deputado, tem vereador, tem deputado federal, a gente sabe quanto é importante para que as demandas sejam atendidas, ter um deputado atento que consiga deslocar uma emenda ou outra, talvez até esse tipo de cuidado esteja faltando. E não sei se os colegas têm esta percepção, mas que a política indigenista também do país, de certa forma, ela acontece de maneira muito precária. Não se tem exatamente uma atenção que os indígenas realmente merecem, e não incomum, no caso do Oeste em específico, a gente perceber indígenas fazendo a venda de artesanato para complementar a renda, não incomum a gente perceber que os indígenas têm reclames frequentes de pouco acesso à saúde, de pouco acesso a políticas públicas e dificuldades econômicas permanentes. Então, eu creio que estes assuntos também devem entrar em pauta num momento como esse. É uma questão extremamente complexa, né? A gente tem no Brasil, não em Santa Catarina, mas a gente tem no Brasil ainda aldeias, povos indígenas não contactados, né? Que sabemos que existem, o governo consegue saber que existe, mantém monitorado, mas não chega perto justamente porque para não afetar como eles se relacionam, não influenciar como eles se relacionam. E tem outros que estão completamente já aculturados ou integrados à sociedade. A gente, quem foi a Belém, eu morei em Rondônia, a gente percebe que muita gente, todo mundo ali tem origem indígena praticamente, ou é uma mistura, e está na sociedade, né? Sem dúvida. Não sei, Karina, qual que é a tua percepção lá do sul do estado sobre essas discussões das questões indígenas? Porque no Oeste, as comunidades indígenas são muito presentes. Como é a realidade do sul do estado? No sul não existem muitas comunidades indígenas, é um assunto que realmente não vem à tona com tanta frequência, né? O que eu ouço de indígenas é da época lá da minha avó, que contava as histórias, né, dos índios que existiam na região. Inclusive, nós temos lá, bem pertinho de Pedras Grandes, é um distrito de Pedras Grandes. Pedras Grandes é onde chegaram os primeiros imigrantes italianos. E ali tem um lugar que chama Rancho dos Bugres, porque era assim que chamavam os indígenas. Isso, então ali era uma comunidade indígena, né, que acabou sendo... Até uma chaga na história,
a existência dos bugreiros, né, que matavam os indígenas para ocupar os territórios. E aí se conta muita história, por exemplo, a minha avó contava a história que lá em Sombrio, das Furnas, que é tão famoso, né? Aí tem as Furnas e tem lá a Lagoa dos Patos, que tinha índio que acertava a flechada em quem passava na Lagoa dos Patos. Então é uma lenda, porque imagina, né? Não tinha como a flecha do índio chegar lá. Mas tem muito isso de lenda, de que os índios também chegavam lá no sítio para pegar comida, porque eles não tinham como, né, eles invadiram a terra deles, então eles iam lá pegar o milho da roça e tal, e as pessoas se deparavam com eles. Então a gente ouve histórias, mas essa questão de discutir a cultura indígena mesmo ainda é pouco, assim. Em instituições como a própria Unesc, que nós temos lá, que também levantam essas questões, né, mas eu acho que ainda é deficiente ainda. Sem dúvida alguma, precisamos evoluir bastante enquanto sociedade. Mas lembrando que essa audiência pública proposta pelo deputado Marquito tem justamente o intuito de trazer luz, trazer à tona esses grandes temas que envolvem a valorização, a permanência do indígena com as suas atividades ancestrais, mas principalmente de dar condições e políticas públicas para que eles possam efetivamente vivenciar e manter ativa esta cultura que faz parte também da formação do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui com o Piara Bosque e Karina Manarim no Política em Foco. Estamos de volta com o nosso Política em Foco aqui na TV AL e agora o nosso tema é segurança pública. Está instalada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma frente parlamentar de apoio e discussão aos temas da segurança pública em defesa dos agentes penais, dos agentes socioeducativos de Santa Catarina. Esse assunto é muito importante em vistas de que o próprio parlamento já aprovou um reajuste para os servidores destas duas categorias. O Piara Bosque, com toda certeza, é uma categoria importante que merece ser valorizada. Primeiro, pela questão da periculosidade da própria função. E depois, um assunto que é muito interessante é o pouco efetivo desses profissionais. Duas grandes bandeiras: salário, condições de trabalho e agora se a gente acrescenta o número de profissionais dessas áreas para atuarem dentro dos presídios catarinenses e também dos CASES. Sim, Fabiana, é uma categoria que vive o dia a dia das penitenciárias, dos presídios, está na linha de frente, está de frente para quem foi condenado, para quem está preso, para quem está em prisão preventiva, provisória, e que merece muita valorização. A gente acompanha ao longo dos últimos anos, últimos governos, os avanços que foram feitos. É importante não esquecer que foram feitos avanços, mas ainda muito aquém do que a gente tem necessidade. Teve planos de carreira que foram aprovados, a própria mudança da nomenclatura, né, do antigo agente prisional, agente penitenciário, que hoje é um policial penal, ele está equiparado em termos de nomenclatura com outras forças da segurança pública, o que é bastante importante até para a autoestima dos profissionais. Isso não aconteceu só com eles, a polícia científica é um outro exemplo. Houve uma equiparação todos são policiais agora, isso é muito importante. Mas tem que continuar avançando, Santa Catarina tem déficit de profissionais, tem déficit de vagas, inclusive. Existem projetos do governo do estado para retirar, por exemplo, o complexo penitenciário da Agronômica em Florianópolis, dividir isso pelo interior do estado. Isso vai demandar profissionais também, isso vai demandar toda uma logística e a gente tem que ficar atento. É muito importante existir uma frente parlamentar dedicada ao assunto. A categoria ela é muito organizada, ela sempre bate na Assembleia Legislativa, está lá, bate no sentido de que chega lá, bate na porta e entra, e é bem recebida e tem que continuar sendo. Sem dúvida, é até interessante porque esta frente parlamentar ela foi proposta pelo deputado Alex Brasil do PL, mas, Karina, fazem parte deputados de vários partidos, não só de um partido único. Nós temos, por exemplo, a Ana Campagnolo do PL, o deputado Fabiano da Luz do PT, o Fernando Krelin do MDB, o Ivan Nats também do PL, o Júnior Cardoso do PRD, o Márcios Machado do PL, o Gessé Lopes também do PL,
Marcos Vieira, do PSDB, Oscar Gutz, do PL, Volney Weber, do MDB e o Sargento Lima, do PL. Então, ou seja, este é um assunto que não tem dono de partido. Isso comprova que segurança não é uma bandeira partidária, é uma bandeira comunitária, uma bandeira que tem que ser tratada com muita seriedade e com políticas que sejam efetivas, o que envolve também essa questão dos agentes, né, da valorização deles, e que realmente é algo que os deputados estão preocupados como um todo. Nós temos um índice de segurança, da segurança pública em Santa Catarina, é um dos melhores do Brasil. O governador destaca isso sempre, né? E para que isso se mantenha, é necessário todo esse trabalho conjunto, independente de partido, e sim, todos levantando a mesma bandeira. Com relação à nomeação de profissionais, o próprio governo do estado reconhece essa necessidade, inclusive anunciou no último dia 1º de maio a nomeação de 759 novos policiais e prometeu até outubro nomear mais 675 profissionais. O Piara, você tocou num ponto muito importante aqui, que é o fechamento da unidade Trindade e o aumento de vagas, que inclusive o próprio governador já anunciou que quer promover, mas isso vai demandar de gente, vai demandar de estrutura, vai demandar de ação do Estado para que isso aconteça. Gente, estrutura, recursos e articulação com os municípios que vão receber esses presos a mais, né? E os equipamentos. A gente já viu várias tentativas ao longo da história política de Santa Catarina, da história da gestão pública em Santa Catarina, de tirar esse complexo penitenciário da capital do estado, não só por estar na capital, mas por estar numa região que não cabe mais uma penitenciária, né? No centro da cidade. Eu sempre digo, né, que é a penitenciária mais bem localizada do mundo, né? Porque né? ela tá ali junto, do lado do Centro Integrado de Cultura, muito próximo da residência oficial do governador, alguns passos, está muito perto da Universidade Federal, está muito perto do centro, está no caminho para ir para as praias. Não é lugar de ter um complexo penitenciário. Mas onde se coloca, né? Geralmente o Estado busca uma compensação, né, para a comunidade, para onde vai. Mas a gente viu no governo Raimundo Colombo, especialmente, muitas negociações com os municípios, leva para cá, leva para lá. E nada aconteceu. Sempre tem muita coisa aconteceu. Teve prefeito que aproveitou, né? Eu lembro que a prefeita Cici Blind, na época de São Cristóvão do Sul, ela aceitava e ganhava várias compensações com isso. E foi importante, a gente percebe hoje, muitas vezes uma penitenciária no município é uma unidade fabril, né? Com os presos trabalhando, tem muitas empresas que se aproveitam dessa mão de obra, que é importante para a reintegração. Então, eu até gostaria de entrar nesse assunto, porque é uma coisa é um assunto que eu acho importantíssimo de ser exposto, que é a questão do trabalho que esses presos de Santa Catarina estão fazendo. Eu acompanhei algumas fases lá da Ada de Luca, ainda, que ela começou com isso. Eles bordavam vestidos dentro da penitenciária, algumas presas bordavam, e agora se expandiu, né? Tem fábrica de chuveiro, fábrica de fogão, unidades moveleiras. Móveis. Nós temos muitas oportunidades. O governador Jorginho Melo sempre destaca uma marca de camisas que também está usando essa mão de obra. É importante para a ressocialização, para que o preso, depois que saia com uma profissão também e com um dinheiro que ele também pode acumular. Já sai com uma economia, né? Porque uma parte desse dinheiro metade que ele ganha... do salário que ele recebe vai para uma poupança. Parte vai para a família. Então E cobra os custos também. Agora, como eu dizia antes, houve uma tentativa de fazer esse aumento das vagas pela construção de novas unidades em municípios, e isso houve muita resistência. São José, Palhoça, Criciúma teve? Teve. Há um tempo, acho que foi na época do Raimundo, eles construíram lá uma penitenciária, um CASE, eu acho, e aí prometeram, inclusive, algumas compensações que demoraram muito, e isso foi falta muito tempo lá. E aí a estratégia do governador Jorginho Melo nesse momento não é de ampliar as unidades que existem. Então ele está muito otimista que vai conseguir. O governador Jorginho Melo é bastante otimista, a gente pode ressaltar, mas ele está muito otimista de que ampliando os lugares existentes não vai ter a resistência que tem de uma comunidade
ainda talvez por algum preconceito, mas também os medos que todas as comunidades têm de receber um equipamento desses e ter uma degradação da sua região, da sua comunidade. Mas, então, essa estratégia nova, ela é bastante interessante, mas ela ainda demanda convencimento de municípios, demanda recursos e demanda muito profissionais para atender. Exato, e motivar os profissionais que aí estão. Porque esta frente parlamentar de apoio aos profissionais da segurança pública tem como uma bandeira bem clara e imediata a questão do reajuste para os servidores. Foi aprovado um reajuste para esses servidores, em que o governo fez uma reposição de inflação dentro do atual governo, mas o retroativo ainda é uma queixa dos profissionais. Eles até buscavam um mínimo de salário base de R$9 mil, com um teto de 26 mil, e além disso, eles buscavam um nível de 8 níveis dentro da categoria, com um escalonamento. Algo que ainda precisa avançar e talvez seja esses os temas que os deputados, através dessa frente de apoio, poderão atuar em favor desses profissionais todos, não é, Karine? Para isso eu acho que foi constituída essa frente, né? Para que possa ser dada essa atenção e aí, com os deputados se unindo nesse grupo, eles vão ter essa condição de buscar junto ao governo do estado o orçamento para isso, né? A gente sabe que o aumento demanda orçamento, tem que ter responsabilidade, nós sabemos disso, né? O Estado precisa ter responsabilidade nisso e precisa ter essa previsão orçamentária. Então, acredito que é importante isso também impacta em folha de pagamento. Com certeza. E em todas as demandas dos demais funcionários públicos, né? A gente teve o plano de carreira da Polícia Penal mais recente, é aprovado no governo Moisés. Ajustes podem ser necessários, mas a gente percebeu que o governo Jorginho Melo fez um esforço no primeiro momento com a área da educação e agora está focando na área de segurança. Então é um momento de bater na porta da Assembleia Legislativa e para quem vai fazer, quem é que vai equacionar ali, porque é a última palavra sobre orçamento também, para esse encontro de interesses legítimos. O profissional tem que querer ganhar mais, tem que ambicionar ganhar mais. O Estado tem que pagar o melhor possível dentro do que tem capacidade de arrecadação e de orçamento. E a sociedade tem que estar atenta para que isso aconteça da melhor forma. Sem dúvida. Tem uma bandeira que o deputado Júnior levantou, que foi a contratação de 90 ou 291 candidatas do último concurso da Polícia Penal. Então tem ainda mais essa discussão que foi levantada durante o lançamento desta frente parlamentar que vai para a pauta, vai para a pauta. E claro, tem o pessoal da segurança pública, tem o pessoal da educação que também tem os seus desafios, que são duas áreas, na minha visão, bastante estratégicas. E a gente percebe que o governo tem que, entre aspas, se mexer para buscar atender da melhor maneira possível essas demandas das categorias. Uma área que tinha um número muito alto de temporários, né? De trabalhadores temporários, e isso era uma questão para ser resolvida, ainda tinha bastante, mas que tem que reduzir, assim como na educação. A saúde também tem as suas demandas. Tem áreas que dá para terceirizar, tem áreas que não dá, até por questão de segurança. Um levanta a bandeira, os outros também levantam, e todos são importantes, né? A saúde, a educação, a segurança, então tem que ter um equilíbrio, né? Sem dúvida, mas as experiências que os policiais penais comentam até conosco, principalmente o pessoal da AGPEM, né, que representa esses profissionais todos, é a seguinte, que eles são muito favoráveis ao diálogo e que são muito favoráveis também a entender o lado do governo. Entretanto, eles chegaram num certo limite, anunciaram, num passado recente, um estado de greve, claro que não é greve, que eles não podem fazer greve, então eles chamam isso de operação padrão, que na verdade nada mais é do que trabalhar o mínimo possível dentro da legalidade. Para chamar atenção. Exatamente. Então são os instrumentos que esses profissionais têm também para de certa forma, de certa maneira, pressionar. Bom, são instrumentos que todo funcionário público, dentro dos limites de cada peculiaridade, tem. É direito requisitar, né? E cabe à Assembleia Legislativa ser o espaço do encontro da solução, o encontro do equilíbrio. O que é o melhor para o governo,
que nem sempre é o melhor para o Estado, às vezes é o melhor para o governo, não é o melhor para o Estado, e às vezes o melhor para a categoria também não é o melhor para o Estado. Então tem que equacionar, tem que achar soluções, e é uma frente muito importante, porque é uma frente muito ampla de parlamentares, de diversas tendências políticas, não é um tema de esquerda ou de direita, é um tema da sociedade. Sem dúvida alguma. Karina, qual a sua visão acerca da política estadual de segurança pública? Nós comentamos aqui uma questão muito importante, que é aliar o trabalho à ressocialização, que esse é o grande objetivo desse momento de detenção, de prisão, ressocializar. Para mim, essa é a grande sacada de Santa Catarina. Eu acho que a ressocialização é o caminho. E a forma como isso está sendo feito aqui, aos poucos, firmando todas as empresas, fazendo acordos saudáveis, tendo uma mão de obra qualificada, que depois vai ter uma oportunidade a hora que não estiver mais ali cumprindo aquela pena. Para mim, isso é a menina dos olhos da segurança pública e eu acredito que isso funciona muito bem. Estamos no caminho, Piara? Qual que é a tua visão? Eu acho que o caminho é esse, a gente não pode esquecer que o Estado está lá para ressocializar, para garantir que a pessoa cumpra a sua pena, importante que ela cumpra a sua pena e volte para a sociedade, e o Estado tem uma disputa contra facções, contra organizações criminosas que querem instrumentalizar. Quanto menos Estado, mais facção, mais instrumentalização para que a pessoa se perpetue no crime e seja um soldado desses grupos depois que deixar o sistema prisional. São temas importantíssimos, mas nosso programa, infelizmente, chega ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês. O Piara, sucesso, até uma próxima oportunidade. Fabiano, é sempre um prazer compartilhar o programa contigo. Até o próximo, estou aqui à disposição. Da mesma forma, Karina Manarim, sucesso a você e até uma próxima oportunidade. Sempre muito bom compartilhar com vocês dois um programa tão importante e até a próxima, então. E assim nós botamos um ponto final no programa Política em Foco, agradecendo a tua audiência. E não te esqueça, você pode assistir o Política em Foco também no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até uma próxima!